Rasgar Ideias é uma produção Notícias LX, porque há ideias que merecem ser repensadas ou rasgadas. Apresentamos aqui o Rasgar de Ideias de Fernando Pedroso. No entanto, se quiser assistir a todo o programa, poderá fazê-lo em YouTube, @rasgarideias. Então, eu não quero fazer aqui, logo no início da conversa, um ataque a sindicatos, mas não resisto a dizer que a CGTP, a Central Sindical, cada vez que há uma alteração ao Código de Trabalho, em todas elas está manifestamente contra. Aliás, em 2002 até fez uma greve geral, ou seja, a CGTP está sempre contra qualquer revisão do Código de Trabalho, da legislação de trabalho, mas depois na revisão seguinte é uma acérrima defensora da versão anterior, que é uma situação que não se compreende. O que nós sabemos é que o país tem que ser modernizado, não podemos viver com normas laborais dos anos 70, 80, e um exemplo disto são as plataformas digitais, quer dizer, as plataformas digitais, e esta revisão, ou este anteprojeto fala nisso. Portanto, é preciso fixar horários, remunerações, férias, cessação de contrato de trabalho das pessoas que trabalham, alguns têm mesmo contrato de trabalho nas plataformas digitais. É um exemplo de como a legislação de trabalho tem que ser permanentemente atualizada. Também dizer que estou frontalmente contra aquilo que parece ser uma patetice, digamos assim, do governo relativamente ao luto gestacional, à amamentação e aos horários flexíveis para as mães trabalhadoras. Nós vivemos numa época em que temos que aumentar os índices de natalidade. Portanto, tudo aquilo que seja proteger a família, eu acho que temos que privilegiar, embora não se descurem os aspectos de fiscalização se houver eventualmente e pontualmente abuso dos direitos. Mas vivemos numa época de substituição populacional, portanto, o aumento da natalidade é fundamental no nosso país e, portanto, a legislação de trabalho, como de resto outras, tem que acompanhar estas situações. Depois gostava de dizer sobre a greve. A greve é um problema, não pela greve, eu de facto geri muitas greves, a greve é um direito fundamental e deve continuar a ser. Agora, uma greve não pode ser decidida por 50 trabalhadores numa empresa que tem 2.000 trabalhadores reunidos num refeitório e que decidem fazer greve, não. As greves têm que ser decididas pela maioria dos trabalhadores com contrato de trabalho, seja a termo, seja efetivo, sem termo, de uma determinada empresa. Aliás, eu já estou a dizer a maioria para não dizer uma maioria qualificada de 2/3. Isso é muito importante. Depois, o motivo da greve também deve ser atinente à própria empresa. Nós não podemos ter greves como eu tive. Por acaso era uma greve na empresa contra uma das revisões do Código de Trabalho. Isso não tinha nada a ver com a empresa tinha um contrato coletivo de trabalho, aliás um acordo da empresa, e portanto, às vezes os motivos são um bocadinho fora do âmbito da empresa para testar a mobilização dos trabalhadores, para aquecer motores para futuras mobilizações. Isso não é possível. Depois, um outro aspecto que é muito importante, piquetes de greve. Há situações de cortes de estrada, como eu tive, e sequestro de trabalhadores e de dirigentes. Essas situações não devem ser permitidas num Estado de Direito. E, portanto, essas situações deveriam ser criminalizadas e esta é uma oportunidade nesta revisão da Lei do Trabalho para se decidir. Relativamente aos serviços mínimos, eu estou inteiramente de acordo que os serviços mínimos sejam alargados, nomeadamente para cuidados a crianças, idosos, doentes e pessoas com deficiência. Este anteprojeto prevê isso, e também para serviços de segurança privada de bens ou equipamentos essenciais. Tudo certo.
quando os serviços mínimos são alargados a serviços de segurança, ocorre-me que deveria ser permitida a greve às forças de segurança. A Polícia Judiciária e o Corpo de Guardas Prisionais já podem fazer greve, mas a PSP, por exemplo, deveria ter possibilidade de fazer greve. Não há impedimento constitucional, embora, obviamente, tem que se ter muito cuidado na fixação dos serviços mínimos, mas é uma boa altura para discutir este tema. Uma outra situação, relativamente aos despedimentos, eu vou só falar no despedimento por inadaptação, que é algo que num mundo em mudança tecnológica, num mundo em que as novas tecnologias, a inteligência artificial, os robôs estão a invadir as empresas, é evidente que tem que haver regras para despedimento com inadaptação, mas não pode ser um despedimento selvagem. A situação tem que ser muito bem acautelada, judicialmente, e o Estado português, neste grande momento do mundo de transformações tecnológicas, deve proteger as pessoas que por qualquer motivo não se adaptam a esta revolução tecnológica em curso. Eu vou continuar na legislação de trabalho e vou fazer aqui uma teorização sobre, no caso das greves, sobre a hierarquia dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito fundamental à greve e o direito à vida. E o direito à vida e à segurança das pessoas. Portanto, eu defendo que as polícias, que a PSP deveria ter direito à greve, e também defendo que os serviços públicos devem ter direito à greve, mas a greve tem que ser usada com parcimónia. Portanto, eu julgo que neste tipo de situações o critério da oportunidade da greve poderia perfeitamente ser definido por providências cautelares num órgão judicial, e que esse órgão judicial decidia se a greve, em determinadas circunstâncias, é oportuna ou não. Não é pôr em causa o direito à greve porque a defendo, mas é saber se é oportuno ou não, e isso deveria ser definido através de providências cautelares. Eu já disse isso aqui uma vez, como aliás acontece em alguns estados americanos, nomeadamente o Michigan e na Califórnia, e num estado africano que é a Nigéria.